Certo, então, pessoal, boa noite, né? Agradecer a presença de todos em nome aqui do Centro Empresarial. A atividade que vocês estão participando hoje, ela foi promovida pela Câmara Setorial de Serviços e pelo Comitê de Turismo, né? No início de agosto a gente vai ter um curso ali de atendimento ao cliente, bem legal também, promovido pela Câmara de Serviços e o Comitê de Turismo, né? Convido vocês a sempre estar acompanhando nossas redes sociais, nosso site. Agora a gente está voltando com bastante atividades presenciais, né? Sempre vamos receber vocês aí com um cafezinho quente, um lanchinho, né? Então, estejam sempre todos muito convidados a participar de nossas atividades, né? Então, uma boa palestra para nós aí. Show. Muito bem. Bom, pessoal, agradeço a presença de todos. Como coordenador da Câmara de Serviços e representando também a Flávio Muraro e todas as pessoas que representam a nossa Câmara, eu desejo a todos uma boa reunião, que vocês possam aproveitar ao máximo. E para nós, como Câmara, a importância, né, do atendimento, o serviço, acho que um dos principais pilares é o atendimento, porque como de certa forma o serviço é intangível, até a pessoa poder usar, a gente então com o atendimento consegue de alguma forma encantar e valorizar o nosso trabalho, torná-lo ele de alguma forma tangível, né, e, em resumo, fazer negócios. Então o serviço está em tudo que é negócio, até em produtos, né? O serviço está embutido no atendimento, na área comercial, área de vendas e outros, né? Mas não me prolongando muito, eu fico muito feliz por esse evento, a gente já programou já faz um tempo, a Flávia, então, nos prestigiando com o trabalho dela, e estamos ansiosos, né? E a Flávia é contigo, tá? Eu não vou ler o teu currículo todo, e Certo. sendo um pouquinho informal, né? A gente está numa reunião entre amigos e conhecidos. Desejo para ti uma boa palestra. Fica à vontade e a gente está aí, qualquer coisa, tá? Legal, muito bom. Beleza, gente. Então, vou agradecer inicialmente aqui pelo convite para estar aqui com vocês. E nós vamos hoje trazer algumas das práticas da Disney de atendimento e muitas delas vocês vão ver que é possível, sim, incluir no negócio de vocês. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai ter também alguns momentos de interação. Se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo as dúvidas de vocês também. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Vamos ver se... Deixa eu só fazer uma checagem aqui. Todos conseguem visualizar? Certo? Legal. Então, o nosso tema principal é o atendimento no estilo Disney. E vou trazer para vocês o que eles fazem para realmente nos encantar e nos surpreender. Uma das coisas fundamentais quando nós pensamos na Disney é que a taxa de retenção de clientes deles é altíssima, é de 70%. Essa taxa, obviamente, ela oscila bastante, mas ela é altíssima comparada com outros negócios. Imagina você reter 70% do seu público, ou seja, as pessoas voltam muitas vezes depois que elas têm uma experiência. Então, é isso que também nós podemos levar para o nosso negócio. Eu vou me apresentar brevemente, mas como disse o Lucas, também não vou me estender nisso, é mais para vocês me conhecerem um pouco e entenderem por que eu estou falando também sobre essas práticas de atendimento da Disney. Eu sou especialista em desenvolvimento de líderes e equipes, eu já treinei aí mais de 4.000 líderes presencialmente, tenho alunos no Brasil e também na Europa, porque com essa questão da pandemia, nós acabamos trabalhando bem forte o online, então eu tenho muitos alunos ali em Portugal, sou mentora de liderança e negócios, e eu defendo muito uma prática que eu acredito que também vocês daqui a pouco devem incorporar isso na empresa, que você deve gerenciar do jeito certo para que você tenha uma equipe que dá lucro para a sua empresa. Mais do que nunca a gente olha muito para o resultado, entendendo que as pessoas, quando elas estão dentro de uma filosofia realmente voltada para o cliente, você consegue fazer com que a empresa gere mais lucro, mais resultado.
Eu sou certificada também pelo Disney Institute, numa formação que se chama Quality Service, onde tudo que eu vou trazer aqui é baseado nesses princípios da qualidade dos serviços. E basicamente, assim, gente, vocês vão ver que muitas das práticas da Disney nós podemos levar para as nossas empresas. Então, isso que é o fundamental, você começar a incorporar alguns princípios. Talvez alguns vocês já tenham, e a gente pode levar isso para o nosso dia a dia. Também compartilho aqui o meu Instagram, que é @flaviabernardioficial, porque ali eu coloco várias dicas, várias práticas, dicas de livros, enfim, um pouco dos nossos bastidores, mas eu me preocupo muito em levar conteúdo para as pessoas. Então, quem quiser acompanhar, sempre tem algumas dicas que são relevantes, focadas assim no negócio das empresas. Para a gente começar a nossa palestra efetivamente, eu quero trazer aqui um pensamento que é do próprio Walt Disney, que ele diz assim: você não constrói nada sozinho, você descobre o que as pessoas querem e constrói para elas. Então aqui é importante ter essa visão do cliente. O que os clientes querem? O que as pessoas buscam? Muitas vezes, dentro do nosso negócio, a gente não escuta muito o que o cliente quer. Muitas vezes a gente pensa que sabe o que ele quer, mas a gente não identifica exatamente qual é a dor desse cliente, o que ele precisa efetivamente resolver, ou qual o grande desejo. Então, é importante olhar para essa frase e tentar levar para o nosso negócio. O que eu posso buscar dos meus clientes? Para vocês terem uma ideia, o Walt Disney ele teve a ideia de construir a Disneylândia com o propósito de criar felicidade, isso lá em 1955. E aí, o que acontece, gente? Desde lá, ele sempre trabalhou muito em empoderamento das pessoas, que cada profissional da sua equipe poderia promover uma experiência positiva para os clientes que ali viessem visitar os parques. Então, isso se mantém até hoje. O que nós queremos? Gerar e criar essa felicidade para as pessoas. Quando a gente tem um propósito claro, você faz todo um alinhamento das pessoas em relação a esse propósito. Então, aqui é importante você escutar as pessoas, mas também construir uma equipe que dê todo esse suporte. Não adianta o dono da empresa pensar, nossa, eu quero que a minha empresa seja referência, mas a sua equipe, ela está preparada para isso? Então, quando a gente olha para o sucesso da Disney, que de fato, assim, todo mundo conhece, todo mundo sabe, nós temos aí 3 grandes pilares que eles se preocupam e que, se a gente for olhar para o nosso negócio, também são 3 grandes pilares que a gente pode levar para o nosso dia a dia. Um dos pilares é a qualidade, efetivamente, de experiência do elenco. O elenco é, efetivamente, as pessoas que trabalham para promover o show. Então, eles chamam de elenco, eles não chamam de funcionários, empregados, colaboradores. Isso já é uma quebra de paradigma. Quantas empresas vocês conhecem que muitas vezes a empresa chama de empregado? É uma expressão que, se a gente for olhar, tudo bem, na CLT é empregado. Mas quando a gente fala de elenco, mesmo que a pessoa, por exemplo, seja aquela pessoa que eu falo que ela fica ali na recepção, recebendo as pessoas, ou no parque, uma pessoa que fica ali revistando e garantindo a segurança das pessoas, ela faz parte do espetáculo. E aí você sente muito isso no atendimento. Quando você chega lá em qualquer parque da Disney, em qualquer, até mesmo, experiência que você tenha com a Disney, por exemplo, em 2019, eu fui para uma exposição da Disney em São Paulo. E aí é toda uma experiência. Mesmo a pessoa que está ali te recebendo, entregando a credencial, tudo é uma experiência. E não importa a função da pessoa, ela sempre vai se preocupar em dar o show dela, assim, ela vai se preocupar em te entregar o melhor atendimento que ela pode te entregar. É realmente um espetáculo. Eles têm também um segundo pilar aqui que é muito forte, que é a qualidade de experiência dos visitantes. E nesse sentido, eles são impecáveis. Muitas vezes nós não percebemos, mas eles estão atentos a tudo que está acontecendo. E é incrível, assim, a forma como eles conseguem resolver eventuais problemas, a forma como eles também conduzem situações difíceis, priorizando alguns outros pilares que depois eu vou passar para vocês, que isso também tem que estar na essência do negócio. E
Por fim, o outro pilar é a qualidade de experiência de negócios. É olhar e entender como nós vamos ser bem-sucedidos. Então, quando você junta isso, você tem as pessoas certas, você tem os clientes certos e você tem a visão de negócios, que é o que também nós defendemos hoje em dia. Não adianta você ter uma excelente equipe se você não tem uma visão de negócio, se você não tem clientes, se você não tem mercado. Então, é bem importante para olhar e compreender que isso faz parte do nosso dia a dia, e mesmo que você, por exemplo, Flávia, mas eu não tenho todos os recursos que a Disney tem. Se você for olhar para a história da Disney, ela não nasceu grande, mas ela nasceu grande no pensamento do Walt Disney. E ali foi uma construção até ele chegar no que a gente vê hoje, que é sensacional, que é incomparável a qualquer outro tipo de experiência. Quando a gente olha para essa questão também de fórmula de sucesso, eu gosto de trazer uma frase que é de um dos engenheiros deles, que ele fala assim, ó: qual é a nossa fórmula de sucesso? É a atenção infinita ao detalhe, às pequenas coisas, ao pormenor, aos pontos exigentes com os quais os outros não querem gastar tempo, dinheiro ou esforço para fazer. Então, eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu acho fantástica essa história da Disney, que todos os dias, depois, quando fecha o parque, todos os dias eles pintam os postes. Eu não sei se alguém já conhecia essa história, mas é fantástico. Porque eles entendem que se você, dentro do seu negócio, consegue cuidar dos postes, você consegue cuidar de qualquer outra coisa. E realmente, assim, você anda pelos parques. Até eu quero que vocês comentem aqui, alguém já esteve nos parques da Disney? Pode até colocar no chat para mim. Quando você anda pelos parques, você não encontra nenhum lixo, é tudo muito perfeito, é como se você realmente estivesse num outro mundo, assim, é um negócio que, de fato, assim, chama muita atenção pelo cuidado, pelo carinho que se tem por tudo. A Fernanda e a Monique já tiveram essa experiência, que legal. É fantástico, e todo o serviço prestado, eu não sei se a Fernanda e a Monique já tiveram algum momento que elas tiveram algum problema, alguma questão para ser resolvida, mas numa das nossas experiências foi bem interessante, que a minha sogra, ela perdeu uma bolsinha que tinha todos os documentos dela, num dos restaurantes que a gente almoçou. E nós pensamos, nossa, será que nós vamos encontrar agora essa bolsa? Porque foi, assim, um descuido dela. E ela não fala inglês, enfim, e ela fez mímica para as pessoas que estavam ali atendendo, e a pessoa atendeu e entendeu o que ela precisava, foi lá, buscou a bolsa, e era num restaurante que tinha muita gente, mais de 500 pessoas. Eu, assim, olhando até para outros negócios, quando a gente viu isso, nossa, inacreditável. A rapidez foi, assim, minutos para trazer a bolsa, e realmente resolvendo o problema com a intenção de ajudar e trazer a solução. O Eduardo também comentou, ó. Olha aqui, ó, a Monique colocou: meus pais perderam a chave do carro no meio do parque sem falar inglês. É igual minha sogra. E eu só percebi que ela tinha, enfim, esquecido a bolsa quando eu estava saindo do toalete, e daí eu vi que ela estava lá conversando com as pessoas, e as pessoas conversando com mímica, e as pessoas tentando compreender, e logo eles já trouxeram a bolsa, daí que eu entendi que ela tinha perdido a bolsa ali com os documentos. É muito incrível o que acontece, assim. Se você for olhar outros negócios, isso já não acontece. Então, é essa atenção aos detalhes, atenção às pessoas. Comigo mesmo, num dos dias que eu visitei o parque, eu tinha uma camiseta com uma frase, e quando eu entrei no parque, a pessoa me cumprimentou e usou aquela frase. Eu disse, nossa, que incrível isso, porque eu não tinha me dado conta que ele estava lendo, na realidade, a frase que tinha na minha camiseta. Isso logo na recepção. Então, é interessante a gente olhar que essa atenção é em tudo. Eles percebem nas pessoas, eles percebem se as pessoas estão bem, se elas não estão bem. É uma relação que realmente é bastante diferenciada. Só que quando a gente fala sobre isso, passa por questões muito básicas. Então, uma das coisas que eu não sei se vocês sabem ou não, mas vou trazer aqui, que no processo seletivo da Disney, que eles chamam de audição, eles fazem uma coisa muito simples,
que é efetivamente visualizar se as pessoas conseguem olhar nos olhos. Porque eles entendem que se a pessoa consegue olhar nos olhos, quer dizer, ela gera confiança, gera credibilidade. Então, é um teste que eles fazem. O outro teste é se a pessoa consegue sorrir. Então, tem algumas questões bem peculiares do recrutamento e seleção que eles já filtram as pessoas por ali. Será que ela consegue olhar nos olhos? Porque uma pessoa que está no atendimento tem que conseguir gerar essa confiança. É através do olhar que a gente gera essa confiança. Então, é bem bacana isso. E por trás de todo o negócio, eles têm uma linguagem que é deles. E eu trouxe aqui porque muitas vezes no nosso negócio também nós temos que ter a nossa linguagem, a nossa identidade. Então, quando eles falam, eles não falam, por exemplo, brinquedos ou shows. Ah, agora você vai para um show. Não, você vai para uma atração. E todos usam essa linguagem. Eles não falam os funcionários, como eu disse antes, ou os empregados. Não, são os membros do elenco. E não importa se você é, digamos, a pessoa que faz a limpeza, a higienização, que, aliás, mesmo as pessoas que fazem higienização e limpeza, que é um trabalho considerado essencial, eles fazem um espetáculo também. Depois eu até vou mostrar um vídeo para vocês que é bem interessante. Eles não estão lá só para limpar. É mais do que isso, é um show. O palco, eles consideram que o palco é a área de todos os convidados. Então, a todo momento você está pronto para assistir alguma atração. Os bastidores é aquilo que ninguém vê. Inclusive, esse é um dos grandes segredos da Disney. Por trás das cenas, existe 1 milhão de coisas que acontecem. Se alguém passa mal, por exemplo, tem toda uma questão do atendimento ser muito rápido, e também eles usam o subsolo para ter essa agilidade de levar a pessoa e deslocar para onde for necessário. Então, é tudo muito pensado estrategicamente. O convidado é o cliente. Eles entendem que o cliente é uma pessoa especial que está ali para ter uma experiência positiva. Então, dificilmente eles chamam a pessoa de cliente, eles chamam de convidado. E é interessante, quem esteve na Disney talvez tenha recebido também, eles têm esses botões, gente, onde você, por exemplo, estou fazendo minha primeira visita, então eu posso receber esse botão aqui, você usa esse botão durante toda a sua experiência pelo parque, e as pessoas sabem, nossa, é a tua primeira visita, então quando eles te encontram, você nem se dá conta, mas eles já estão se remetendo para isso. Ai, que bom que você está aqui. E aí eles fazem algumas intervenções nesse sentido. Quando a pessoa, por exemplo, está comemorando algum aniversário, tem um outro botão específico, que é bem bacana também, aniversário de casamento, enfim. Aliás, se a pessoa está lá em lua de mel, daí você já recebe as orelhinhas, como eu tenho aqui, só que com o véu, por exemplo, que daí para dizer que são recém-casados. Estou celebrando alguma coisa, estou celebrando meu aniversário, ou o específico do aniversário, e aí você escreve seu nome ali no espaço em branco, e eles conseguem identificar, e onde você passa, eles cantam parabéns, eles fazem todo um espetáculo realmente para você. Eu tive a oportunidade de ir no período do meu aniversário, porque eu amo a Disney, e realmente, assim, é incrível. Todos os personagens que viam, você está de aniversário, então, na época, abraçavam, enfim. Hoje os abraços estão mais restritos, mas eles têm todo esse cuidado com as pessoas. E, às vezes, você, como convidado, você nem se dá conta. Nossa, mas de onde que ele viu essa informação? Todos os membros do elenco são responsáveis pela experiência. Então, quando você vai fazer uma foto, eles já te dizem, olha, fica nesse lugar aqui que a sua foto vai ficar perfeita. E muitas vezes eles mesmos tiram a foto e realmente a foto fica perfeita. Tudo, gente, o uniforme não é um uniforme, é a fantasia. E não importa qual a sua função, você vai receber uma fantasia. O processo de seleção se chama audição, justamente porque eles querem checar a sua comunicação, que é esse olho no olho, que é esse brilho, que é essa questão da entrega para o cliente. O anfitrião, que eles chamam, é o funcionário da linha de frente. Então, o anfitrião é uma pessoa super importante, que muitas vezes, assim, ele está vendo algumas coisas, ele tem esse papel de resolver também as questões com os convidados. Eles entendem
que tem que ter essa separação do palco dos bastidores. Tanto é que dificilmente você vai ouvir um funcionário da Disney fazendo selfies e fotos dos bastidores. É muito difícil, porque eles têm um acordo com as pessoas para que elas guardem esses segredos. E tudo, absolutamente tudo é um show. Então, no momento que você entra lá, você, como, por exemplo, profissional do elenco, membro do elenco, você é responsável por dar esse show. Então, todos esses detalhes, eles fazem muita diferença na vida das pessoas e também dos profissionais que atuam. Eu só destaquei aqui, gente, para ficar bem assim, em uma ênfase maior, que o grande objetivo deles é sempre superar as expectativas dos clientes e prestar muita atenção aos detalhes. Então, tudo é como se eles percebem, se eles te escutam falando alguma coisa, que daqui a pouco você está insatisfeito, você está cansado, eles percebem e eles fazem intervenções. E isso é uma coisa que a gente pode levar para o nosso negócio no dia a dia. Você observar mais o cliente, perceber como aquele cliente está se sentindo, olhar para a sua empresa, olhar para o seu negócio e pensar, poxa, esse local é convidativo, a pessoa se sente confortável, eu já digo que ela é importante para o meu negócio, o que eu faço para melhorar essa experiência do cliente? Imagine você que todos os dias, como eu disse antes, os postes são pintados. Então, é um negócio assim que é realmente incrível. Aí talvez alguém pense, nossa, todos os dias, todo dia, porque não pode ter um risco, não pode ter uma sujeira, não pode. É essa atenção mínima assim, aos detalhes. E eles entendem que as pessoas não compram coisas, mas elas compram sim o desempenho dos serviços. Essa experiência que vai ser inesquecível. E no dia a dia, todos os membros, que eles chamam, os cast members, eles são orientados a fazer uma ação exclusiva para o cliente, todo dia. Que pode ser, por exemplo, eu vou ajudar aquela mãe que está com uma criança com um carrinho, por exemplo. Ou eu vou pedir um autógrafo, porque aí todos são, como membros, todos são parte do show. Então, um funcionário, um membro, vai lá e pede um autógrafo para uma menina que está vestida de princesa. Eles fazem isso, nossa, princesa, eu quero um autógrafo seu. E essas práticas, elas têm como objetivo encantar realmente o cliente. Não é apenas assim para inspirar, mas para encantar os clientes. E todos os dias, gente, todas as manhãs, eles têm esse objetivo assim de fazer com que esse local, que o espaço pareça novo. Então, realmente, só não tem lixo no chão, você não vê tudo muito rápido, você não vê lixeira cheia, se cai alguma coisa no chão, é tudo muito rápido, faz parte da cultura das pessoas. Eles consideram a aparência algo muito, muito importante. Então, por exemplo, eles contratam pessoas que usam tatuagem, mas a tatuagem ela não aparece, porque eles têm isso no acordo deles com o funcionário, com os profissionais da equipe. O cabelo, por exemplo, não pode ser colorido ou com cortes estranhos. Se a pessoa tinge o cabelo, ele tem que estar tingido da raiz às pontas. Os homens também não podem ter cabelos muito compridos. O tênis também é totalmente preto para todos os funcionários. Então tem todo um cuidado assim com os detalhes que estão lá no código deles de funcionamento. Aí talvez alguém pergunte, nossa, mas ainda nessa época que, enfim, se trabalha muito diversidade, as diferenças das pessoas, é um padrão que foi adotado dentro da empresa. E para as pessoas trabalharem lá, elas têm que seguir esse padrão. Então, isso é algo muito interessante, assim, você vai sempre ver uma experiência impecável, porque todos os detalhes eles cuidam. As pessoas sorriem realmente, as pessoas mesmo trabalhando, por exemplo, um dia inteiro lá, elas sorriem, elas demonstram uma felicidade que parece que você está em outro mundo. Uma coisa muito legal também é que todos os membros do elenco são protagonistas. Então aqui eu até coloquei uma imagem do Mickey realmente dando um autógrafo para uma criança, porque eles têm muito isso, assim, de criar momentos mágicos, de criar um momento, assim, que a pessoa vai ficar encantada para sempre. Então tem até um exemplo de uma senhora que ela foi comemorar o aniversário dela no parque, e ela estava sozinha,
E aí ela aproveitou e colocou o bottom, enfim, e as pessoas que estavam ali cantaram parabéns, porque ela estava sozinha. E aí todos os membros do elenco se reuniram, um grupo dos membros, e cantaram parabéns. Então, uma experiência que fica para sempre, faz a pessoa ficar para sempre, né, com essa referência. Eu mesma tenho várias lembranças boas, assim, e até mesmo das formações e da experiência no parque e dessa outra experiência na exposição em São Paulo, e todas as experiências são muito positivas, você não sai com uma coisa ruim, muito pelo contrário, você tem vontade de voltar toda vez que você vê algo da Disney, você realmente se encanta. Outra coisa desses momentos mágicos, uma criança, por exemplo, derrubou um picolé, que os picolés lá têm o formato das orelhinhas do Mickey. Se o membro do elenco viu isso, ele não vai cobrar um outro picolé, ele vai dar para a criança, porque isso faz parte de um momento mágico que está sendo construído. Por quê? Porque, de novo, vem aquela questão da retenção. Eu quero reter, quero manter os clientes, os convidados. Eu não me preocupo só em gerar faturamento, mas sim em gerar negócios que sejam lucrativos. Outra coisa que é bem interessante, isso é uma curiosidade, gente, é que quando, por exemplo, os profissionais, a maioria, você entra no parque, ou se você vai numa exposição, qualquer lugar que você vai que tem alguma coisa da Disney, os funcionários geralmente estão identificados, tem lá um crachá. E se a pessoa, ela vai trabalhar e esquecer o crachá, que é muito natural, às vezes isso acontecer em qualquer lugar, eles têm um crachá que se chama Cris. Principalmente na Disney em Orlando, eles têm então um crachá com um nome que é bem assim, ó, Cris de Orlando. Então, quando o funcionário perde o crachá, ele recebe esse crachá. Aí os demais membros do elenco, eles sabem que aquela pessoa esqueceu o crachá naquele dia. Mas o nome daquela pessoa não é Cris. Então, se vocês em algum momento forem para um dos parques, vocês vão identificar. Ah, esse daqui é o Cris, quer dizer que ele esqueceu o crachá. Porque todo mundo fica identificado. E aí, não, como é um crachá reserva com um nome único, que facilita muito. Eles têm também, gente, os super anfitriões, que é assim, ó, por exemplo, um problema aconteceu, e aí o cliente ficou insatisfeito, aí eles chamam os super anfitriões, que são pessoas que vão fazer o máximo para minimizar ali a frustração do cliente e o impacto na empresa. Então, são pessoas treinadas para saber realmente como os clientes estão, e quando eles não estão resolvendo os problemas que toda empresa tem, e na Disney não é diferente, eles fazem entrevistas com clientes. Então, semanalmente, eles entrevistam em torno de 1.500 clientes, 1.500 convidados nos parques, para saber o quanto eles estão satisfazendo as necessidades das pessoas. E tudo isso de uma forma bem sutil, bem harmoniosa. O grande papel de todos esses membros do elenco é efetivamente você gerar experiências positivas. Então, eu trouxe aqui um vídeo, que eu gosto muito desse vídeo, que mostra, assim, é uma experiência para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui.
esse é um exemplo de uma das práticas. A pessoa não só se preocupa em manter o ambiente bonito, limpo, enfim, mas como também provocar experiências para as pessoas. Fazer com que as pessoas tenham uma recordação depois positiva e as pessoas acabam gravando tudo isso e acabam realmente se encantando. Também tem uma história bem interessante porque não tem lixo no chão, não tem, mas isso vem lá do passado, de uma formação mesmo de cultura. Então, logo que eles abriram o parque, o que o Walt Disney fez? Eles distribuíram balas para os convidados e eles observavam que as pessoas demoravam aí em torno de 7 passos para jogar o papel no chão, o papel da bala no chão. Então, não é por acaso que a cada 7 metros tem uma lixeira. E não importa assim, eu sou a princesa, a Cinderela. Se a Cinderela estiver passando por lá e ela vê que tem um papel no chão, ela vai juntar. Claro que com todo aquele ritual que eles utilizam. Quando você está no palco, você é um personagem. Então, não importa onde eu trabalho, eu sou um personagem. Dentro da Disney, eu tenho que sentir e seguir esse jeito de ser, seguir todas as normas que eles têm. E aqui eu até coloquei uma imagem do subterrâneo, que é onde, por exemplo, toda essa parte aqui não se tem acesso, assim, então é uma parte que só os funcionários têm acesso, são túneis de circulação, onde as pessoas podem entrar e sair de forma rápida e discreta, e também serve para questões de emergência. Teve uma pessoa que passou mal, então eles chamam uma ambulância, a ambulância pega a pessoa o convidado que não está bem e vai circular por esses corredores, por isso que também eles são mais largos. E ali também, enfim, é toda uma parte assim que a gente não vê, não tem acesso, é restrito realmente para funcionários e você praticamente não vê essas imagens em redes sociais, em lugar nenhum, porque tem toda uma questão de código de conduta dentro da Disney. Outra questão interessante, que aí a gente entra também nos nossos negócios e a gente pode levar como uma prática, são os próprios padrões de atendimento. Então, você vai ver, dentro dos parques principalmente, quando você pede uma informação para qualquer profissional, o que eles fazem? Se eles forem apontar para algum lugar, olha, esse lugar fica em tal lugar, eles sempre vão apontar com os 2 dedos juntos, como está nessa foto essa moça. Por quê? Porque em algumas culturas, apontar com um dedo só é um insulto. Então, eles criaram esse padrão. E todo membro, todos os funcionários, no caso, eles têm todo um treinamento para que eles realmente sigam toda a orientação do que eles chamam de Disney Traditions. Então, um treinamento onde tudo, assim, tu conhece toda a linguagem, todas aquelas palavras que eu falei para vocês, toda essa questão de como tem que se portar, de como você tem que atender as pessoas, todos os detalhes, como você deve manter o cabelo, quais os valores. Você passa um tempo em treinamento para realmente adquirir esse padrão da empresa. Hoje é muito comum as empresas terem o código de cultura, que diz realmente qual é a conduta que se espera das pessoas. E a Disney já começou isso há muitos anos atrás, montando esses padrões e seguindo, e todas as pessoas seguem isso. Então você pode ir em qualquer lugar e você não vai sentir muita diferença entre um parque e outro, ou mesmo nas formações. É como se você estivesse mesmo dentro da Disney. Uma prática que eu acredito que é bem interessante, que serve para o nosso negócio também, para qualquer empresa, é você trabalhar com cliente oculto. Então, a Disney também tem uma série de profissionais que eles fazem cliente oculto, eles andam disfarçados como se fossem convidados e eles, na realidade, estão avaliando o nível de serviço. Então, eles não só escutam o cliente, como eles também têm essa prática de fazer a avaliação do atendimento em si, através da própria equipe. Outra coisa que é uma curiosidade, até eu quero que vocês escrevam para mim se isso vocês já sabiam. Eles usam, gente, no vocabulário deles, alguns códigos. Então, por exemplo, quando uma pessoa está passando mal, até vou pegar um exemplo assim,
uma pessoa, por exemplo, passou mal e começou a vomitar. Eles não vão falar, o visitante está vomitando, o convidado está vomitando. Não, eles chamam isso de derramamento de proteína. E agora eles chamam isso eles usavam lá no passado e agora eles chamam isso de código V. Então eles têm algumas palavras que só eles sabem o que é, quando a pessoa está passando mal. Então eles têm aqueles códigos que eles falam entre eles, para não expor o cliente, para não gerar algo que daqui a pouco, nossa, aquela situação ficou maior do que era, não. Então, às vezes acontecem coisas que você nem percebe, porque eles resolvem muito rápido. E o Disney sempre acreditou que o concorrente é qualquer empresa com o qual o cliente te compara. Então, por isso que eles buscam um nível de excelência de atendimento muito acima da média, porque eles entendem que daqui a pouco você pode perder esse cliente para uma outra experiência, umas férias, por exemplo, numa praia, você pode perder esse cliente para outras oportunidades. Então, eles entendem que eles têm que ser muito bons naquilo que eles fazem. E para isso acontecer, eles pensam no que eles chamam de magia do ciclo de atendimento, onde os convidados, os clientes ficam no centro, e aí você trabalha toda a integração, todo o atendimento, todo o elenco, todo o cenário, todo o processo. E aqui parece que tudo isso é muito básico, mas na prática dá bastante trabalho e, ao mesmo tempo, são aspectos que, se a gente olhar para o nosso negócio, também é possível fazer e dá muito resultado quando você trabalha em cima desses aspectos. O processo de atendimento. Você vai lá, por exemplo, e vai encontrar o Mickey. Mesmo que o Mickey, a pessoa que está por trás daquela fantasia, seja uma outra pessoa, você tem a sensação de que sempre é a mesma. Assim como com as princesas. A Cinderela, enfim, todas as princesas, a Elsa, todas as princesas. Você tem a sensação que é sempre a mesma pessoa, mas na verdade eles têm vários personagens que representam todo esse processo com o objetivo de dar maior qualidade e realmente assim atender muito bem cada pessoa que passa por lá. Uma prática que é bem interessante, que eu vou mostrar aqui para vocês e que dá para a gente levar para o nosso negócio, inclusive essa bússola, para quem não conhece, não sei se alguém já conhecia essa bússola, até vou pedir para vocês colocarem no chat, que daí eu também sei o quanto de repente vocês já tinham conhecimento. Eles têm essa bússola que guia todo o negócio da Disney. Então é muito interessante e essa bússola a gente pode sim até adaptar para o nosso modelo de negócio. O que essa bússola faz? Ela nos dá um guia. Então essa bússola vai mostrar quais são as necessidades do cliente, quais são as emoções presentes, quais são os estereótipos, quais são os desejos. Então, o que o cliente quer quando ele vem passar férias na Disney? Quais são as emoções que estão presentes naquele momento em que ele chega lá? Quais são os estereótipos, ou seja, o que ele pensa em relação à Disney? E quais são os desejos, o que a pessoa espera? E para que tudo isso aconteça, eles se preocupam muito com o que eles chamam de hospedologia, desculpa, gente, que é o estudo que eles fazem das pessoas para quem eles oferecem o serviço. Então, eles estudam muito as pessoas. Eles têm os padrões de qualidade, aquilo que tem que estar sempre impecável, quais são as prioridades operacionais que vão garantir essa experiência do visitante com uma alta qualidade. Eles têm todo o sistema de entrega e toda a integração, ou seja, eu alinho toda a equipe para garantir uma experiência assim perfeita. Então, por isso que realmente quando você, de novo, tem acesso a qualquer serviço deles, é como se você estivesse em outro mundo. É um negócio, assim, fantástico. Eu até falo que a Disney, na realidade, não é para crianças, é para adultos, assim, porque a gente se sente voltando à infância. Aqui também, quando eles chamam de essa parte dos sistemas de entrega, eles trabalham muitos processos. Então, todo o processo para garantir a melhor experiência para os clientes. Até eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que pode ser adaptado para o negócio de vocês. O que é esse mapeamento? Quando a gente fala de mapear a necessidade, então coloquei aqui 2 exemplos. No caso do Walt Disney Parks e Resorts, a necessidade, geralmente a pessoa busca porque ela quer tirar férias.
Qual o grande desejo? O desejo é encontrar felicidade, é ter memórias para a vida inteira, mas principalmente esse negócio da felicidade em si. O estereótipo são as percepções. Então, as pessoas geralmente, quando pensam em Disney, pensam o seguinte: a Disney é para crianças, a Disney é uma festa, tem filas longas, ela é muito linda, ela é amigável, ela é cara, porque os ingressos, enfim, acabam tendo um valor maior, e ela é extremamente divertida. Quais são as emoções, os sentimentos que estão presentes? Quando você entra no parque, você tem uma euforia, você quer brincar em todos os brinquedos, você quer conhecer tudo, e no final do dia os teus pés estão cansados. E isso que eles mapeiam, eles também combinam com todo o cenário. Então, quando você entra de manhã na Disney, logo cedo, a música ela é mais calma, mais agitada, desculpa, é um pouquinho mais agitada. E no final do dia ela é bem calma. Então é como se você realmente estivesse se despedindo do parque para você voltar amanhã com mais energia e de novo repetir a experiência. E aqui eu até coloquei um exemplo de uma agência bancária, que da mesma forma como a Disney tem as necessidades, numa agência bancária daqui a pouco você tem como necessidade abrir uma conta. Qual o seu desejo? Ter uma segurança financeira? Qual o estereótipo, ou seja, a percepção dos bancos? Ah, pisos de mármore, horários. Hoje a gente tem muito esse estereótipo que tem que ser rápido, aplicativo funcional. Então tem esse estereótipo. Quais são as emoções? Ah, eu tenho uma euforia se eu conseguir o primeiro empréstimo. Ou enfim, eu tenho uma segurança se os meus investimentos renderem bem. Então, nesse sentido, um ponto dessa bússola que a gente precisa abrir e entender mais, que eles pregam muito, e isso serve para todas as nossas empresas aqui, é que eles se preocupam muito, muito mesmo em conhecer os clientes. Muito, gente. Então, eles até têm um termo que eles chamam de guestologia, onde a própria expressão guest vem dessa questão do convidado, onde eles se preocupam assim em entender aquele cliente. Quem é aquela pessoa que está nos visitando? Qual é a idade dessa pessoa? O que que ela gosta? O que que ela não gosta? Porque eles têm como tema principal criar felicidade para todas as idades, em todas as partes. Então eu lembro que numa das minhas experiências eu fiquei assim um pouco espantada, porque eu via famílias com os bebês de dias visitando o parque, assim, mas dias, 15, 20 dias. E um sol super forte, e eles têm essa preocupação. Então, em vários pontos do parque tem carrinhos, tem cadeiras de rodas, porque tem muitas pessoas de idade que visitam o parque. Eles têm, gente, muita pesquisa com o visitante. Eles pesquisam o visitante, eles querem saber de onde você veio, se você veio com um grupo, se você veio sozinho, se você está num resort, qual é a tua frequência de visitas no parque, quais as atrações que você já foi. Então, é muito comum, eles têm também os Fast Pass, que você pode evitar algumas filas para dar uma experiência positiva, mas em vários momentos eles ficam te perguntando: ah, você já foi em tal experiência? Você já foi em tal atração? Eles fazem toda uma análise dos comentários na internet, eles se comunicam muito com as pessoas, e os membros do elenco, às vezes você como visitante, se você não sabe disso que eu estou falando aqui, você não se dá conta, gente. Mas todos os membros do elenco, eles estão te observando o tempo todo. E tudo que eles conseguem de informação, isso é alimentado para a tomada de decisão. Quando eles olham, então, para os visitantes, eles se perguntam basicamente nessa bússola quais são as necessidades, ou seja, que produto e serviço esse visitante quer, quais são as emoções, ou seja, o sentimento que eu quero gerar. E aí eles entendem que daqui a pouco existem emoções onde a pessoa está mais feliz ou ela está mais cansada. E os membros do elenco são treinados para isso. Eles têm alguns estereótipos, e inclusive eles têm mapeado algumas perguntas que geralmente as pessoas fazem. Por exemplo, onde está o Mickey? Onde é o banheiro? E a terceira pergunta mais frequente, que é um estereótipo, é: que horas é o desfile das 3 horas? As pessoas perguntam isso, que é às 3. Então as pessoas perguntam uma coisa que seria óbvia e os membros sempre respondem. O que as pessoas desejam? Então, é aquele exemplo da própria água. Eu quero uma água.
mas uma água engarrafada, ela pode ser um desejo, eu posso superar a expectativa, e tudo que eu puder fazer para superar a expectativa, eu, enquanto membro do elenco, vou fazer. E é incrível, quem já esteve lá também deve ter memórias muito positivas, assim como eu posso compartilhar as minhas experiências. Eles realmente se preocupam que você saia de lá feliz. Eles se preocupam muito com as pessoas que estão lá. E, obviamente, para isso, tem todo um padrão de atendimento de qualidade, onde o padrão deles envolve esses 4 pilares. A segurança é o primeiro, a cortesia é o segundo, o espetáculo é o terceiro e, por fim, a eficiência. E a segurança, gente, é bem no sentido assim, ó, tudo que eles vão fazer, eles pensam nisso. Isso é seguro? As pessoas estão seguras? Então, você vai ver que em várias atrações tem sinalizações, olha, espere aqui, porque eles estão preocupados com a segurança das pessoas. Eu, inclusive, numa das atrações, eu fiz uma coisa errada, assim, quando eu fui lá naquele brinquedo, e eu cometi um erro que eu quase, enfim, ocasionei um acidente. E eu me assustei, e quando eu vi, eles já estavam ali comigo, e eles disseram, olha, está tudo bem com você? E aí eu disse, nossa, eu fiz aqui uma coisa errada. Eles disseram, não, não tem problema. E eles me perguntaram 3 vezes, está tudo bem com você? Está tudo certo com você? Então, existe uma preocupação muito grande com a segurança. Quando você entra numa atração, eles têm momentos onde eles ficam checando. Ah, realmente está seguro? Você colocou o cinto? Eles checam muito. E isso é um padrão. Qualquer brinquedo, qualquer atração que você vai tem esse padrão. Uma preocupação muito grande. O outro item é a própria cortesia, assim, conhecer cada cliente cada visitante como se fosse uma pessoa VIP, saber dar as respostas às perguntas. Em todo momento você faz uma pergunta, eles sabem te dizer, ou se eles não sabem, eles não te abandonam, eles te levam junto, eles descobrem uma pessoa que sabe, e aí você tem a sua resposta. Eles sorriem, eles usam frases amigáveis, eles tratam todas as pessoas com muita cortesia e são muito amigáveis, mesmo em algumas funções que você diria, nossa, essa função aqui precisa ser um pouco mais enérgico, digamos assim. Não, existe todo um padrão que você se sente como se você estivesse assim muito próximo das pessoas. É muito interessante o que acontece. O espetáculo, tudo é um show o tempo todo, então a aparência dos membros do elenco importa muito, as fantasias, você vai ver que as fantasias são impecáveis, eles têm manuais de padrões, eles têm análise de cada show que é elaborado, eles fazem uma análise, aconteceu esse show, como que foi a nossa performance? E isso é frequente, não é só uma vez, é frequente, todos os dias tem um ritual, tem os checklists de atendimento. A eficiência, então, qual é a capacidade das dependências? Quais são os padrões de fluxo dos visitantes? Qual a velocidade dos serviços? Qual a utilização dos espaços? Eles têm tudo isso mapeado. Até essa é uma foto que eu mesma fiz. E tudo, assim, gente, eles se preocupam muito com os detalhes. E para isso também eles têm mapeado as diretrizes de comportamento. Quais são os comportamentos e de uma forma assim, muito clara e muito mensurável. Então, eu vou trazer aqui alguns comportamentos que também são comportamentos que a gente pode adaptar dentro da nossa realidade. O que eles trazem aqui? Que cada profissional tem que projetar uma imagem positiva e com energia positiva. Então, eles falam para os funcionários, você tem que sorrir, você tem que parecer acessível, você tem que parecer alegre e interessado, você tem que ser um modelo de referência. E você tem que manter conversas positivas. Você não vai ver alguém que não está lá positivo, não, muito pelo contrário. Eles falam para as pessoas, para os membros do elenco, olha, você vai ser gentil. Então, por exemplo, inclusive com crianças. Então, quando um personagem vai conversar com uma criança, ele se iguala no nível do olhar. Ele interage com os visitantes. Ele trata cada visitante como único. Ele acolhe e também sempre agradece e convida para voltar. Volte sempre, volte amanhã. Vamos te esperar amanhã. Então, é uma coisa muito forte, assim, você sente como se você estivesse em outro mundo. E eles assumem o papel e representam aquele papel. Então, tudo é um show, tudo é um espetáculo. E a gente faz o máximo para evitar incômodo. E se você puder se superar, se supere. Vai além
né? Crie momentos surpresas, crie momentos mágicos. Essa questão do aniversário, eu nunca vou esquecer, assim, eles cantam parabéns para você, e é muito bonito de ver, assim, é uma coisa muito, como se você estivesse em outro mundo, é uma mágica que acontece, uma preocupação muito grande, que também é algo que a gente pode adotar para o nosso modelo de negócio. Outro ponto que é importante é que não importa, assim, qual o seu cargo, não importa, todas as atividades são muito importantes, todas. Então, eles têm isso muito claro, não importa o seu cargo, tudo é importante. E uma coisa que eles criam, que eles têm lá e que a gente pode levar para o nosso negócio, e isso você inclusive pode até fazer um print se você quiser, é que eles têm aqui os padrões de qualidade e os sistemas de entrega. Então, quais são os nossos padrões de qualidade e como que a gente vai entregar isso? Eles vão entregar através do elenco, do cenário e dos processos. E aqui os padrões, que são aqueles critérios que eu trouxe antes. E aí, eles fazem algumas perguntas dentro disso e tudo isso é padronizado. Então, por exemplo, na questão de segurança, os funcionários se sentem tão seguros quanto seus clientes? Então, em muitos momentos, o próprio funcionário testa aquela atração, porque se ele se sente seguro, eu garanto a segurança do cliente. Ah, os seus recursos físicos são à prova de falhas? Então, são perguntas que você também pode ter dentro da sua empresa, essa matriz de integração, de acordo com o padrão e com os sistemas de entrega. E uma coisa muito legal para a gente ir se encaminhando aqui para o final, são os mandamentos, que todos seguem, e eles chamam dos mandamentos do Mickey, até porque o Mickey é um dos grandes personagens, né? Uma das grandes referências. O que eles trabalham dentro desses mandamentos? São 10 mandamentos. Conheça seu público, saiba tudo sobre seu público. Tudo. Entre na pele dos seus convidados. É você realmente saber o que as pessoas estão sentindo, qual é a emoção, qual é o estereótipo, o que as pessoas esperam. Organize o fluxo de pessoas e ideias, que tenha esse fluxo realmente das pessoas transitarem. Eles têm uma coisa que é bem interessante, que é esse Creo Wine, que é um imã visual. Então, por exemplo, no Magic Kingdom, na Disney, esse imã visual é o castelo da Cinderela. Você já sabe onde você está a partir do castelo. Fica muito fácil para você se localizar para as demais atrações. Muito fácil. Então, por exemplo, como que eu faço isso no meu negócio, Flávia? Eu crio um ponto focal dentro, por exemplo, de uma loja, onde o cliente consegue visualizar onde ele vai encontrar os espaços, onde ele vai encontrar os produtos. Então, eu posso ter mais de um ponto focal? Posso, mas aqui eles trabalham basicamente como se você criasse um ponto que as pessoas veem isso como uma referência. Evite os excessos, mas crie surpresas. Conte uma história por vez, o poder das histórias. Evite contradições, então mantenha a identidade, siga os padrões. E cada grama de atenção proporciona uma tonelada de prazer. Então, eles entendem e defendem isso. Que se você realmente atender o cliente, você observar aquele cliente, você se conectar com aquele cliente, você vai conseguir fornecer uma experiência que vai ser inesquecível. Inclusive, até vou pedir para as pessoas que já estiveram, se realmente, assim, tem momentos que você jamais vai esquecer. É nesse sentido. E o último mandamento, continue assim, porque se você fizer todos os outros, quer dizer, eu já vou proporcionar uma experiência muito rica para as pessoas que fazem parte da minha equipe. Para a gente ir finalizando aqui, particularmente eu gosto muito dessa frase, então eu coloquei aqui, eu acredito muito isso, que a gente pode trabalhar no nosso negócio, muitas vezes o empreendedor, as pessoas que fazem o atendimento, elas têm uma visão. Olha, onde que eu quero chegar? Onde que nós podemos chegar? E uma das frases do Walt Disney é: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, se eu quero melhorar o atendimento da minha empresa, é possível. E todo esse atendimento vai garantir mais competitividade para o negócio. Só que para isso a gente tem que construir essa grande mágica de realmente fazer com que as pessoas que fazem parte da nossa equipe percebam a importância do atender bem, dos pequenos detalhes, de fazer a diferença. E isso é com base em treinamento, muita qualificação. Os profissionais da Disney passam por treinamentos frequentes, gente. Eles são treinados a todo momento para sempre ir melhorando esse padrão de atendimento.
E aí a mágica acontece. E não é a mágica e depois o desenvolvimento das pessoas. Não. Você trabalha todas as pessoas para que elas possam fazer com que a mágica aconteça. Então, com isso, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu me coloco também à disposição para responder perguntas, caso tenha alguma pergunta, alguma curiosidade. E reforço de novo, assim, convite para todos. Nós vamos estar com o treinamento presencial ali no início de agosto, onde a gente vai poder explorar um pouco mais disso e também outras práticas. Inclusive, hoje, eu falo que com a pandemia houve tantas mudanças na forma de atender, que inclusive, vou pegar aqui um exemplo, né, gente? Tem lojas que, por exemplo, eu mesma como cliente, eu não vou mais naquela loja, mas não é por isso que a loja deixou de me vender, muito pelo contrário, estreitou a relação, só que num processo diferente, de um atendimento diferente, muito mais próximo. Então, dentro do curso, a gente aborda um pouco mais disso também. Agradeço aqui a atenção de todos e abro para perguntas. Vamos ver aqui. Também assim a gente consegue ver os rostinhos de todos. Quem quiser abrir a câmera, uma honra. Perguntas ou um minuto de silêncio, como o Lucas disse. Ou se alguém quiser compartilhar também, olha, eu também estive lá na Disney, vivi essa experiência. Eles são fantásticos em tudo que eles fazem, gente. Isso na internet. Opa, meu Siri aqui está respondendo para mim. Se alguém quiser compartilhar, bem tranquilo também. Oi, Flávia, boa noite a todos. Boa noite, Fer. Em nome do Comitê de Turismo, da Câmara Setorial de Serviços e também de todo o Centro Empresarial, a gente quer te agradecer por compartilhar todo o teu conhecimento conosco. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de visitar a Disney e foi uma experiência que eu levo para a minha vida. Já faz muitos anos e eu ainda me recordo. E acredito que o que fica aqui para a gente é que a gente tem que conhecer o nosso cliente, o nosso visitante, o nosso turista, para poder atender ele da melhor maneira possível. E que essa palestra, essa conversa, é só o início de uma maratona que a gente tem pela frente, com mais 2 noites contigo e mais um case. Então, estão todos convidados e, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Nossa, muito bom, realmente. Boa noite. Eu tô Boa noite, Eduardo. Eduardo, tudo bem? Eu tô de boné aqui, não é do Mickey, né? Mas enfim, é o que tinha no momento. E eu tô descabelado. Tô em viagem, enfim. Mas eu coloquei que eu fui na Euro Disney. Quando eu morei 2 anos em Londres lá, e a única oportunidade, eu tinha 28 anos, que eu tinha. Eu sempre quis ir na Disney, né? Eu li todos os gibis do Pato Donald e vice-versa. Só que não tive financeiramente condições. E se, bom, ao menos vou na Euro Disney, que é um negócio que pode ser que seja tão bom quanto, e a gente valeu a pena. E aí diz, a lenda que lá, ela é uma mini Disney, né? No interior da França, que todas, inclusive as próprias árvores que estão lá plantadas, elas têm as mesmas, os mesmos distância entre uma e outra da Disney de Orlando, né? Então eles fizeram muito parecido, com proporções menores, mas mantendo aquela excelência de proporcionar, obviamente, a magia e, ao mesmo tempo, cuidar desses pequenos detalhes. Eu li na época, né, sobre isso. Enfim, valeu a pena. E um dia, obviamente, que eu vou para Disney, né? Isso aí. E minha filha ela quer ser uma participadora do elenco. Ela tem 16 anos, ela faz 2 anos que só estuda Disney. Esse dia atrás comprou 700... O dinheiro que ela ganhou do aniversário, comprou R$700 em DVD sobre os bastidores de todos os filmes da Disney. Desde a época da Cinderela e tudo. Olha que legal, Eduardo. Nossa, que contribuição legal. Agora você me fez lembrar que os filmes também é bem interessante. Os filmes a gente às vezes não percebe, mas é muito rico. Às vezes você vai assistir um determinado filme que tem lá escondidinho outro personagem, que só você olhando realmente o detalhe, você vai perceber aquele personagem. E depois que eles
enfim, fizeram uma parceria com a Pixar, o que aconteceu? Trouxe muito mais também recursos, muito mais criatividade, porque a Pixar também tem todo um processo de Sem desenvolvimento dúvida, de sem dúvida. criatividade. É bem interessante. Depois dá É para a legal. gente até compartilhar uns... Os DVDs, esses são mais antigos ainda, desde a época da Branca de Neve, de como iniciou o primeiro. É uma coisa muito assim, interessantíssima, que vale mais a pena é o backstage, sabe? É lá onde tudo começa e a gente nem imagina por que chegaram àquele ponto. Muito legal, muito legal. Muito, muito incrível. E Isso aí. depois até vou compartilhar, então, algumas dicas de livros. Tem vários livros muito bons que contam as histórias, enfim, da Disney, de vários executivos que trabalharam lá, e eles sempre pedem autorização para fazer as publicações. Mas tem muita coisa boa, assim, para entender um pouco mais da história, entender um pouco mais os detalhes. É muito rica a experiência. Muito legal, Eduardo. Com Legal. certeza vai. Isso aí. Com 16 anos já com esse sonho. Eu mandei ela te seguir já, daí qualquer coisa ela entra em contato contigo para pedir detalhes. Claro, com certeza. Já imaginou? Obrigado. Eu sou muito assim, ó, se você pode sonhar, você pode fazer. Esses dias eu tinha uma aluna que ela queria muito publicar as poesias dela, ela é poeta, e eu falei, não, vai conseguir, daí dei umas dicas. Semana passada ela disse, consegui, tá aqui meu livro com a poesia publicada, tá na Amazon, então eu acredito realmente, assim, essa filosofia do Walt Disney a gente pode levar para nossa vida. Legal. Que acontece. Muito bom. Parabéns aí. Obrigada, Eduardo. Parabéns. Quem mais? Okay. Dúvidas, perguntas, reflexões? Se as pessoas quiserem abrir as câmeras, a gente consegue ver os rostinhos. Oi. Oi, Nicole. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. É mais uma curiosidade. Realmente eles são instruídos a não dizer não, no caso, aos clientes, aos convidados, enfim, quando estão no parque ou em qualquer atração, qualquer lugar. Tá. Eu, assim, ó, vou falar daí da minha experiência e também da questão dos cursos que eu fiz, enfim, com eles. Toda a linguagem deles é muito no positivo. Tudo é no positivo. Tudo, assim. Você não vai ouvir a pessoa te dizer, isso não é possível, isso... não, desde que atenda aqueles critérios que eles têm ali da segurança, da cortesia, da eficiência, tudo é uma linguagem muito positiva. Eu realmente não me lembro, assim, de ter ouvido um não. Não lembro. Tudo eles arranjam uma solução, uma forma de fazer, e assim, independente se é no parque, ou, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir na exposição do Mickey, porque onde eu descubro que vai ter alguma coisa, eu sempre participo. E é fantástico, é como se você estivesse mesmo lá dentro do parque, é o mesmo padrão. A linguagem é muito positiva. Agora, de forma prática, assim, se tem algum estudo, alguma coisa nesse sentido, eu não vou saber te dizer. Então, trago mais a minha experiência mesmo com eles. Era mais a nível de curiosidade. A gente escuta algumas coisas. E também a saber a possibilidade da gente conseguir fazer isso no nosso trabalho no dia a dia, né? Ser tão positivo, ser tão sempre, né, afirmativo, né? Então, é nessa questão, uma curiosidade que eu tinha, porque como é que tu não diz não, mas e como é que tu resolve uma coisa, né? Isso. O não é bem interessante, porque até os nossos 8 anos, e aí quem tem criança vai confirmar aqui comigo. Depois até me digam aqui, quem tem filhos, coloca aí a mãozinha, tem ali nas reações, ou erga as 2 mãos, para eu saber quem tem filhos aí. Porque até os 8 anos, nós recebemos em torno de 200 mil nãos. Isso é pesquisa neurocientífica, é ciência. Ó, a Carla já ergueu a mão ali, tem bastante gente, acho que tem filhos aqui. O que acontece? 200 mil nãos é muito não. Então, quando você recebe esses nãos, e você vai crescendo, o seu cérebro já faz essa interpretação, que não quer dizer você deve fazer. Então, por isso que eu sempre oriento, ao invés de você dizer para uma pessoa, não esqueça,
você vai falar para a pessoa, lembre-se. E vocês podem até fazer esse teste na casa de vocês. Faça esse teste que é muito rico. Eu fiz aqui em casa. Eu falei para o meu marido, olha, não esquece de levar isso daqui e lembra de levar isso daqui. As duas coisas iam para o mesmo lugar. Ele esqueceu de levar aquilo que eu tinha falado para não esquecer e levou aquilo que eu tinha falado para ele lembrar de levar. E assim como esse meu exemplo, eu tenho vários outros. Às vezes a pessoa diz assim para alguém que vai no supermercado, olha, não esquece de comprar o sabão em pó. Não, lembra de comprar o sabão em pó, mas não compra aquele lá na cor tal. E a pessoa vai lá e compra aquele naquela outra, na cor errada. Porque você falou não. Então o não, ele é automaticamente eliminado ali da conversa e você entende que é para esquecer, que é para trazer exatamente aquele produto errado. Por isso que a gente orienta a linguagem positiva, você usar isso no negócio pode trazer muito resultado, inclusive nos cartões, nos materiais, em tudo. Tem até, não tem a ver com a Disney, mas eu acho interessante. Tem até um vídeo que se chama Eu Não Sou o Seu Guru. E o título desse, tá lá no Netflix, inclusive para quem quer assistir. O título é Eu Não Sou o Seu Guru. É um vídeo lá do Tony Robbins. Só que é de propósito, porque daí o que acontece? Sua mente lê eu sou o seu guru. Eu sou a grande referência para você. É de propósito. E isso a gente encontra em muitas comunicações, justamente para muitas vezes você fazer aquilo que precisa, enfim, eles querem que você faça. Perfeito, obrigada. Nada, imagina, Nicole. Prazer. Igualmente. Legal, gente. Curiosidades, experiências, perguntas sobre o negócio de vocês, dá para a gente também orientar. Flávia, Oi, Lucas. isso é tão verdade do não que quando a gente fala com algum cliente, o cliente pede muita coisa para nós. Isso em qualquer negócio. Né? Ah, quero isso, quero isso. E geralmente eles nos pedem para resolver um problema que eles não conseguem resolver. E a gente acaba, às vezes, meio que deixando de lado isso e não querendo resolver, porque é cansativo todo dia resolver coisas, né? Então, eu costumo fazer o quê? Quando o cliente me pede muita coisa que muitas vezes eu sei que não dá para fazer, porque não tem como, a parte de tecnologia da informação em digital, tem coisa que não dá para fazer, né? É inviável. Eu vou, olha, deixa eu pensar, deixa eu olhar se tem uma outra alternativa. Então, eu não saio dizendo não e nem às vezes sim, porque eu já sei que se eu sair dando a resposta, ele vai ficar chateado comigo. Então, eu dou uma afirmação do tipo, olha, deixa eu ver o que dá para fazer, deixa eu pensar aqui, deixa eu analisar, me dá uns minutos, porque isso nem está preparado para responder. E a gente fica meio ansioso para resolver tudo na mesma hora, né? Quer despachar, entre aspas, as coisas, porque a gente tem muita coisa para fazer no nosso dia a dia. E a gente acaba não ficando presente para esse momento com o nosso cliente, que é importantíssimo a gente se colocar sempre no lugar dele, porque se ele está pedindo para nós, ele gosta de nós em primeiro lugar, ele tem talvez respeito pelo nosso entendimento sobre alguma coisa, e nos procura antes de uma outra pessoa. Então, é, de certa forma, um privilégio para nós receber o cliente para o atendimento, né? Seja qual for o negócio. Então, eu faço assim, eu costumo, se eu vejo que vai apertar para o meu lado, que eu vou ter que dar uma resposta, talvez, que não seja satisfatória para ele, que eu já sei, né, pela experiência de trabalho, eu faço isso, olha, deixa eu ver o que dá para fazer, talvez vamos chamar outra alternativa, deixa eu pensar aqui com a minha equipe, me dá uns minutos, ou me dá aqui o meio-dia, ou até amanhã, e vamos achar uma alternativa. E ele fica feliz porque a gente, de certa forma, vai pensar em alguma alternativa depois, porque quando eu estou afirmando para mim mesmo também, eu tenho que me comprometer com ele. Então, às vezes, tu acha uma solução que tu achava que não tinha. Né? Tu fala com outras pessoas, compartilha e pá, deu certo. Não preciso nem dizer não para ele. E aí a gente consegue conectar o cliente, satisfazer e continuar atendendo o cliente, né, gente? Porque se o cliente disser assim para mim, a única pessoa que pode fechar o teu negócio, além de tu mesmo não fazer a gestão, claro, né, é o teu cliente comparado ao teu concorrente. Então, se você não tiver essa percepção, assim, a todo momento, quando tu vê, tu diz, puxa, cadê os meus clientes? E aí já é tarde, né? Não tem mais volta. Verdade. Então, um pouco da minha contribuição, enfim, né, com tudo que tu já falou. Isso, nossa, mas é perfeito, complementa muito. E muitas vezes, assim, a forma de encantar, de buscar surpreender o cliente, que cria um vínculo,
queira ou não, cria um vínculo, você faz algo diferente pelo cliente. E daí, cada negócio, a gente tem que olhar o que é possível ser feito. Vou dar até um exemplo nosso mesmo. Eu vou fazer um treinamento, tem alguns treinamentos que são, por exemplo, online e ao vivo. Aí, muitas vezes, o cliente não está esperando e a gente manda lá um presente para ele onde ele estiver, em qualquer lugar. Então, como a gente tem hoje clientes do Brasil inteiro, a pessoa recebe lá e ela diz, nossa, eu não imaginava que ia receber aqui no interior da Bahia um presente de vocês. É uma coisa simples, mas a gente escreve lá uma cartinha para cada um, com as características da pessoa, enfim, algo bem específico assim que é para ela, com algo simples, um presente simples, mas que quando ela recebe, ela diz, nossa, se deu o trabalho de fazer isso por mim. Então, uma coisa bem simples, mas que gera um grande impacto. Eu acredito muito nessas ações. E você também educar, obviamente, o cliente. Na Disney, eles te educam o tempo todo. Para a questão de segurança, por exemplo. O tempo todo eles estão te educando para você seguir aquelas regras, você fazer a coisa certa, para você não se colocar em risco. Então, educar o cliente também é muito importante. Inclusive, eles educam tanto, eu não falei aqui na palestra, mas que, por exemplo, tem brinquedos que as crianças não... Alguns brinquedos, algumas atrações, as crianças ainda não têm altura para brincar, para utilizar aquele brinquedo. Mas aí eles te dizem, olha, dessa vez você não vai... eles nem usam não me lembro agora a frase, assim, que a pessoa não vai poder brincar naquele brinquedo, mas que ela pode voltar no ano seguinte, que ela vai estar na altura certa, e aí o que acontece? Elas voltam, porque ela vai lembrar daquele brinquedo que ela gostaria de ir e não pôde ir. Então, uma coisa assim que tu gera um encantamento em cima de uma coisa ruim. Não posso fazer isso, você não pode aproveitar esse brinquedo, mas você pode voltar daqui 1 ano, 2 anos, e você vai poder brincar nesse, no outro. E aí, obviamente, eles dão alternativas. Olha, você já foi em tal lugar? Então, essas orientações são importantes, de você dar alternativas para o cliente. Muito bom. Dúvidas, perguntas? Então, vou pedindo aqui também, quem puder escrever, eu sei que vários estão com as câmeras fechadas, escreva aí uma palavra sobre o que achou da nossa palestra, só para a gente fechar aqui nosso encontro. Eu sempre gosto de pegar um feedback, gente. Nosso intuito também é sempre promover a melhoria do nosso trabalho. E da mesma forma, o pessoal gravou aqui a palestra, depois eles vão disponibilizar, acho isso importante, que aí vocês também podem, quem quiser reassistir, pegar mais alguns insights, anotar. Eu vejo que tem muitas práticas da Disney que a gente pode levar para o nosso negócio, muitas. Então é uma questão só de, realmente, vou adotar algumas práticas que podem dar resultado para a nossa empresa. Legal, gente. E quem quiser também abrir o microfone e falar, sempre é bom a gente ouvir as vozes. Ó, a Nicole já vai pensar o que ela pode utilizar, tem muitas práticas. Cecília. O bom do online é que a gente se sente próximo. Vai sair. Ana Carolina. Legal, muito bom, Vera. Tem muitas práticas deles que a gente, de fato, pode levar para o nosso negócio. Essa questão dos padrões de qualidade, de você realmente colocar na sua empresa, tudo isso vai mudando a forma como se faz o negócio. Legal. Henrique, Lilian, Eduardo. Muito legal. Depois também a gente disponibiliza, se vocês quiserem, os slides, que às vezes as pessoas gostam de ter os slides para, enfim, olhar de novo, ver algum ponto. É bem tranquilo da minha parte. Eu vou passar para a Josi, para o pessoal da equipe, daí vocês podem utilizar. Show de bola. Deixei ali o meu Instagram também para vocês, o @FlaviaBernardiOficial. De repente a pessoa ficou com vergonha nesse momento de perguntar e quiser perguntar depois, pode perguntar. Às vezes a gente fica.
ou lembra depois da pergunta. Então, fiquem bem à vontade, gente. É uma honra sempre contribuir com cada empresa, cada negócio, principalmente as empresas aqui da nossa região, que eu vejo que tem tanto potencial para crescer, para expandir, para adotar algumas práticas diferentes no atendimento. E, de novo, assim, que tragam resultado para a empresa. Não é assim para bonito, não vou fazer só para bonito, não. É para trazer realmente um resultado para a empresa, e quando a gente fala resultado, é resultado financeiro. Que a empresa tenha aí um resultado financeiro. Muito bom. Muito bem. Muito obrigado, Flávia. Legal. Obrigada. Seria só a gente fazer um registro, quem se sentir à vontade para abrir a câmera, fazer uma fotinho para divulgar. Quem sentir à vontade, pode abrir aqui daí. Tem muita gente bonita aqui. Depois manda para mim também, Claro, com certeza. se puder. Uhum. Contagem do 3. 1, 2, 3 e... Oi. Deixa eu tirar mais uma que tem mais galera aí. Tem bastante Sala gente cheia. aqui. Mais uma, então. 1, 2, 3 e... Certinho. Muito obrigado. Obrigada, gente. A Cecília colocou que não conseguiu abrir. Não tem problema, Cecília. Tudo tranquilo. Show, gente. Só mais uma pergunta, de onde é que você é, que eu acho que não você falou, não falou antes. Certo. Eu sou aqui de Caxias do Sul. Ah, tá bom. Caxias do Sul. Tá bom. Próximos aqui. Tá ok, beleza. Isso. Mas hoje, como eu falei lá no início, a gente atende empresas do Brasil inteiro, tem alguns no exterior também, por conta aí do online. As Sim. pessoas acabaram, enfim, acessando nossos conteúdos, nos conhecendo, a gente acaba tendo um vínculo com pessoas do Brasil inteiro e do exterior também. Muito legal. Ok, obrigado. Obrigada, Eduardo. Depois nós vamos ver a filha do Eduardo trabalhando na Disney. Assim espero. Estou dando a maior força para ir lá visitar ela. Aí, isso aí. Tem que incentivar. Isso aí. Muito legal, muito bom. Ok. Show, gente. Obrigado. Obrigada. Bom, acredito que a gente possa encerrar, né, Flávia, Thiago, o que vocês acham? Isso. Acho que Sim, acho que o pessoal já fez as colocações devidas, né? Então, agradecer a Flávia pela disponibilidade, agradecer a todo mundo também que participou da atividade, e reforçar o convite para as próximas atividades que o centro vai estar promovendo nas próximas semanas e próximos meses aí, né? Sempre o site, o Instagram, as redes sociais estão atualizadas, né? Qualquer coisa que vocês precisarem da gente, a gente está aí à disposição. Lucas, quando a gente consegue, a gente ajuda. Isso aí. Com certeza. À disposição, eu agradeço a todos aí. Uma boa noite. Obrigado, tá, Boa noite. Boa noite, um prazer, uma honra. Gratidão. Da mesma forma para nós. Com certeza, valeu. Tchau, tchau. Tchau, até mais, gente.